Neste capítulo, nós vamos estudar o plano no R3. Vamos iniciar com a equação geral e as equações paramétricas do plano, depois as condições para que um plano seja determinado e, finalmente, exercícios que envolvam equações de plano, pontos e retas. A definição formal do plano é a seguinte: seja π um plano de coordenada e nesse plano um ponto A de coordenada x0, y0, z0 e mais um vetor n diferente de zero normal ao plano, ou seja, ortogonal ao plano. Então, qualquer ponto P de coordenada x, y, z pertence a esse plano se e somente se satisfaz a condição n escalar AP igual a zero. Isto é, o vetor n e o vetor AP são ortogonais. Nós temos aqui um desenho mostrando, então tem o ponto A, que é um ponto pertencente a um plano, o ponto P, que corresponde a um ponto genérico, um ponto qualquer, um vetor normal ao plano, esses vetores são paralelos, todos eles são normais, então o representante deles é um vetor n. Observem que o vetor n e o vetor AP são ortogonais, então a condição de ortogonalidade n escalar AP igual a zero é verificada. Agora, para determinar a equação do plano, nós vamos considerar o seguinte: um ponto P qualquer de coordenadas x, y, z, um ponto fixo de coordenadas x0, y0, z0, e vamos supor que o vetor n tenha as coordenadas a, b, c. Então, nós podemos escrever dentro da condição de ortogonalidade n escalar AP igual a zero, vai ficar ABC escalar x, y, z menos x0, y0, z0, que corresponde ao vetor AP igual a zero. Assim, teremos o vetor ABC, aqui ficamos com x menos o x0, y menos o y0 e z menos o z0, que corresponde ao vetor AP. Fazendo o produto escalar, então o A multiplica o x menos o x0, o B multiplica o y menos o y0 e o C multiplica o z menos o z0. Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter ax menos ax0 mais by menos by0 mais cz menos cz0, e isso igual a zero. Agora separamos as coordenadas ou os componentes que estão associados ao ponto P de coordenadas x, y e z das componentes associadas ao ponto A de coordenadas x0, y0 e z0. Então nós vamos ficar com ax mais by mais cz mais o menos ax0 menos o bx0 menos o cz0. Este elemento entre parênteses, essa combinação linear entre parênteses, é um número, porque o A é um escalar, o x0 é escalar, a mesma coisa com o B, o y e o c e o z0. Portanto, sendo um escalar, nós podemos substituí-lo pela letra D, de forma que o ax mais o by mais o cz mais d igual a zero vai representar a equação geral do plano que passa pelo ponto A de coordenadas x0, y0 e z0. Observe que a equação geral do plano é composta pelo A, que é a primeira coordenada do vetor n, vezes o x, que é a primeira coordenada do ponto P, B, que é a segunda coordenada do vetor n, vezes o y, que é a segunda coordenada do ponto P, e C, Z e mais uma constante D, que corresponde à combinação linear das coordenadas do vetor n com as coordenadas do vetor A. E essa equação ela vai ser denominada então a equação geral ou a equação cartesiana do plano π. A primeira equação que nós temos aqui em cima, n escalar AP igual a zero, corresponde à equação vetorial do plano. Vejamos um exemplo. Encontrar a equação geral do plano que passa pelo ponto A de coordenadas 2, 1 e 4 e tem como vetor normal o vetor n de coordenadas 1, 2 e 3. Então, a solução é determinada seguindo as três etapas. Primeira,
nós destacamos as coordenadas do vetor n, que são 1, 2 e 3, e a equação geral, que é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Substituímos o a e o b, c, pelos valores 1, 2 e 3, e o d mais o d igual a zero. Agora basta determinar o d. Para determinar o d, nós vamos substituir no x, no y e z as coordenadas 2, 1 e 4 do ponto A. Então vamos ficar com essa informação, onde na equação x mais 2y mais 3z mais d igual a zero, o x vai ocupar a coordenada 2 do A, mais duas vezes a coordenada 1 do y, fica 2 vezes 1, mais 3 vezes a coordenada z do A, fica 3 vezes 4, mais d igual a zero. Resolvendo, então, fica 2 mais 2 mais 12 mais d igual a zero, e, consequentemente, o d tem o valor menos 16. Agora, na terceira etapa, então, substituímos o valor de d da equação encontrada na equação geral, e teremos, então, x mais 2y mais 3z mais d igual a zero, com o d assumindo o valor de menos 16, resultando na equação x mais 2y mais 3z menos 16 igual a zero. E, então, essa é a equação geral do plano que passa pelo ponto A, de coordenadas 2, 1 e 4, e tem como vetor normal o vetor 1, 2 e 3. Um outro exemplo é para verificar quando um ponto pertence ao plano. Aí, suponhamos que temos o ponto A de coordenada 2, 1 e 4 e o plano de coordenada x mais 2y mais 3z menos 16, e queremos ver se o ponto A é ponto do plano. Então, na solução, nós vamos verificar se, substituindo as coordenadas do ponto A na equação geral, ocorre a igualdade zero. Assim, na equação geral, o x é o 2, mais 2 vezes o y, que é o 1, mais 3 vezes o z, que é o 4, menos 16 igual a zero. Observamos que é um 2, mais 12, menos 16, e resulta em 0 igual a zero. Isso significa que o ponto A de coordenadas 2, 1 e 4 é um ponto pertencente ao plano que apresenta essa equação. A representação gráfica de um plano. Para representar um plano no plano cartesiano, nós precisamos de pelo menos 3 pontos. Para isso, nós atribuímos valores a duas das variáveis x, y e z e determinamos a terceira. Então, representar graficamente o plano de equação cartesiana 2x menos y mais z menos 4 igual a zero. Aí, como já foi dito, nós vamos escrever a variável z em função de x e y, ou y em função de xz, ou x em função de yz. A escolha pode ser a gosto do leitor. Então, no caso aqui, ficamos com z igual a y menos 2x mais 4, que é isolando o z na equação principal. Vamos formar uma tabela de valores. Nessa tabela aqui, o ponto A, vamos atribuir 0 para o x e 0 para o y. Aí, substituindo na equação aqui, vamos encontrar z igual a 4. Para o ponto B, atribuímos arbitrariamente valor 1 para o x e valor 2 para o y. E, substituindo na equação, também encontraremos z igual a 4. E para o ponto C, atribuímos 2 para o x, 1 para o y, e, substituindo na equação, vamos encontrar z igual a 1. Esses pontos aqui, atribuídos nas coordenadas x e y, são arbitrários. O leitor pode escolher a seu gosto, mas é aconselhável ficar com valores próximos de zero, para que o z não seja um valor muito elevado. Feito isso, nós vamos marcar esses pontos no plano, no espaço R3. Então, temos aqui o primeiro ponto, que era 1 do x, 2 do y e 4 do z, o ponto B. Depois temos aqui o ponto C, que é 2 do x, 1 do y e 1 do z. E, finalmente, o ponto A, que é 0, 0 e 4.
Aí unimos esses pontos, A, B e C, podemos traçar uma paralela ao lado AB e formamos então um retângulo ou um paralelograma. E nesse paralelograma ou nessa figura, ela faz a representação por onde vai passar o plano. Poderíamos passar um triângulo, aqui não foi feito porque a linha AC ela estaria sobreposta ao eixo Z e ficaria mais difícil para a pessoa ver o plano. Na sequência veremos as equações paramétricas de um plano. Então, para determinar as equações paramétricas de um plano π, são necessários dois vetores não colineares paralelos ao plano. Isso quer dizer que os vetores entre eles não podem ser paralelos, mas eles têm que ser paralelos ao plano. Sejam então U de coordenadas A1, B1, C1 e V de coordenadas A2, B2, C2 tais vetores. Seja A um ponto fixo de coordenadas x0, y0, z0 e B um ponto qualquer, ambos pertencentes ao plano. Então a combinação linear AP igual a t vezes u mais h vezes v vai representar um vetor pertencente ao plano. O t e o h são dois escalares. E esse AP, então, naturalmente pertence ao plano. A ideia é a seguinte, vejam aqui o vetor u e v, eles não são paralelos entre eles, mas são paralelos ao plano. Então fazemos a projeção do vetor u multiplicado pelo t sobre o plano, e a projeção do vetor v multiplicado pelo h, tendo a origem desse vetor coincidindo com a extremidade do vetor de u. E a resultante é o vetor AP. Observem que o vetor AP vai ser o TU mais o HV. E esse vetor AP igual a TU mais HV representa a equação paramétrica vetorial do plano. Assim. A dedução da equação paramétrica vetorial para a paramétrica analítica vai ser da seguinte forma. O vetor AP é P menos A, então vamos ficar com x, y, z, que é o ponto P, menos x0, y0, z0, que é o ponto A, igual a t vezes o u, que é o A1, B1, C1, mais h vezes o v, que é o A2, B2, C2. No primeiro caso, fazemos x menos o x0, y menos o y0 e z menos o z0. E aqui multiplicamos o t pelo A1, B1, C1, dando esses resultados. Mais o h que multiplica o A2, B2 e o C2. Agora, no lado direito do igual, fazemos a soma vetorial. Então, teremos TA1 mais HA2, TB1 mais HB2, TC1 mais HC2. Agora, comparando o vetor do lado esquerdo do igual com o vetor do lado direito do igual, nós vamos ter o seguinte, o x menos o x0, que é a primeira coordenada, igual TA1 mais HA2. Y menos y0 igual a TB1 mais HB2 e z menos o c0, TC1 mais HC2. E finalmente, isolando x, y e z, nós vamos ter as equações x igual a x0 mais TA1 mais HA2, y igual a y0 mais TB1 mais HB2 e z igual a z0 mais TC1 mais HC2. Esta, então, é a equação paramétrica do plano na forma analítica. A primeira aqui na parte superior é a equação paramétrica do plano na forma vetorial. Vejamos um exemplo. Encontrar as equações paramétricas do plano que passa pelo ponto A de coordenadas 2, 1 e 4 e o plano é paralelo aos vetores 2 de coordenadas 2, 1 e 3 e o vetor V de coordenadas 1, 2 e menos 3. Então, temos os dois vetores, U e V, os pontos A e P e, por comparação, x0, y0 e z0 são
os valores 2, 1 e 4. A1, B1 e C1 são os valores 2, 1 e 3 do vetor U. A2, B2 e C2 são as coordenadas do vetor V, cujos valores são 1, 2 e menos 3. Esta é a equação geral do plano, ou melhor, a equação paramétrica do plano na forma analítica, e fazendo as devidas substituições nós vamos ter x mais o x0 que é 2, A1t que no caso é 2t, e A2h que no caso vai ficar 1h. Y, que vai ser o y0 que é 1, mais 1 vezes t, mais 2 vezes h. E o z, então, fica o z0, mais o 3t e menos o 3h. Aqui nós temos a representação paramétrica na forma analítica do plano que passa pelo ponto A de coordenadas 2, 1 e 3 e é paralelo aos vetores de coordenadas 2, 1 e 3 e 1, 2 e menos 3. Repetindo aqui o ponto, ele tem coordenadas 2, 1 e 4 e não 2, 1 e 3 como foi falado. Um outro exemplo que envolve equações paramétricas do plano é aquele em que a gente vai determinar os vetores que compõem as equações paramétricas e um ponto pertencente a um plano que não seja o ponto A de coordenadas x0, y0 e z0. Então, dada essa equação paramétrica, vejamos o processo para a solução. Os vetores U e V são com coordenadas A1, B1 e C1, A2, B2 e C2. Comparado com a equação, nós vamos ter então o 2 e o menos 1 e o 1, que vão ser A1, B1 e C1. Aqui junto com o H, o 2, o 3 e o 2 vão ser o A2, B2 e C2. Portanto, o U tem coordenadas 2, menos 1 e 1, e o V tem coordenadas 2, 3 e 2. Agora, para determinar o ponto B, nós vamos atribuir valores aos escalares t e h. Por exemplo, o t igual a 1 e o h igual a menos 1. Substituindo na equação os valores de t e h, nós vamos obter o seguinte. X igual a menos 1, 2 vezes o 1 que é o t, mais 2 vezes o menos 1 que é o h. O y vai ser o 1, menos 2 vezes o 1, que é o t, mais 3 vezes o menos 1, que é o h. E z igual a 2, mais 1 vezes o 1, que é o t, e mais 2 vezes o menos 1, que é o h. Assim, vamos ter, resolvendo, 2 vezes 1 e 2 vezes o menos 1, fica x igual a menos 1, mais 2 menos 2. O z igual 1 menos 1 mais 3 vezes o menos 1, que dá o menos 3. E o z igual a 2 mais 1 e menos 2. E, finalmente, realizando as somas, o x vai ser o menos 1, o y vai ser o menos 3 e o z vai ser o 1. Portanto, os vetores são 2, menos 1, 1 para o U, 2, 3 e 2 para o V, e o ponto B, menos 1, menos 3 e 1, se os valores de t forem 1 e menos 1. Agora nós vamos ver as condições para determinar um plano. São 6 as condições que permitem determinar um plano. São 6 casos. O primeiro caso é quando um plano passa por um ponto A e é paralelo a dois vetores, o vetor U e o vetor V, que não são colineares. Eles são paralelos ao plano, mas entre eles não são paralelos. Nesse caso, o vetor normal vai ser o vetor n igual U vetorial ao V. O exemplo fixa aqui. Temos o vetor U e o vetor V, não são colineares entre eles, mas são paralelos ao plano. Vamos pegar a projeção deles sobre o plano, e o vetor normal ao plano, então, será o produto vetorial de V por U. Para determinar o plano, então, nós procedemos da seguinte forma. Vejamos o exemplo. Determina a equação geral do plano que passa pelo ponto A de coordenadas 1, 2 e 2 e é paralelo aos vetores 2, menos 1 e 1 para U e 2, 3 e 2. Nós vamos descrever nesse exemplo todos os passos para determinar o plano, e nos outros 5 casos apenas mostramos como será determinado o vetor, porque a repetição do processo será sempre a mesma. Então, na primeira etapa, determinamos o vetor normal fazendo o vetorial V. Nesse caso,
vamos fazer o determinante de IJK, 2 menos 1 e 1, que é o vetor U, 2, 3 e 2, que é o vetor V, e o resultado vai ser menos 5, menos 2 e mais 8, que é o vetor normal, isso combinado com os vetores IJK. Assim, o vetor normal terá as coordenadas menos 5, menos 2 e 8, que substituída na equação geral, vamos obter menos 5x, menos 2y, mais 8z, mais d igual a zero. Na terceira etapa, determinamos o z. Nós queremos que o vetor passe, ou melhor, que o plano passe pelo ponto 1, 2 e 2, então substituímos os pontos, as coordenadas 1, 2 e 2 na equação geral até aqui encontrada para determinar o valor de d. Assim fica 5 vezes o 1, menos 2 vezes o 2, mais 8 vezes o 2, mais d igual a zero. O resultado final vai ser que o valor de d é menos 7. No quarto passo, então, substituímos o d na equação geral. Aí vamos ficar com menos 5x, menos 2y, mais 8z, menos d igual a zero, com o valor de d igual a 7, e obtemos finalmente a equação geral do plano. Essa equação ela dá o plano que passa pelo ponto de coordenadas 1, 2 e 2 e tem como vetor normal o vetor V de coordenadas menos 5, menos 2 e 8. O segundo caso ele ocorre quando o plano passa por dois pontos A e B e é paralelo a um vetor que não seja colinear ao vetor AB. Nesse caso, o vetor normal do plano vai ser o vetor V vezes o AB. O desenho fica o seguinte: temos um vetor U que é paralelo ao plano, dois pontos pertencentes ao plano, A e B, que formam o segundo vetor, e o vetor normal, N, que resulta do produto vetorial do vetor U pelo vetor AB. Conhecido o vetor normal, o processo para determinar a equação do plano repete o que foi feito no caso 1. O caso 3, então, é em que o plano passa por três pontos não colineares. Aí, nesse caso, o vetor normal pode ser dado por AB vetorial AC. Os exemplos são os seguintes: temos aqui o exemplo com o ponto A, B e C, formamos dois vetores, AB e AC, e o vetor normal então vai ser o produto vetorial de AB por AC. Note, estudante, que poderia encontrar o vetor normal de outra forma, fazendo BC e BA ou CB e CA, mas qualquer uma delas conduz ao mesmo resultado. O caso 4, então, é um plano que contém duas retas R e S concorrentes. Nesse caso, o vetor normal ao plano será o produto vetorial do VR com o VS. No desenho nós temos então a reta R, a reta S, o VR, que é o vetor diretor da reta R, o VS, que é o vetor diretor da reta S, e o N, que é o produto vetorial dos dois vetores. A solução do problema consiste em repetir os 5 passos descritos no caso 1. O caso 5, então, o plano contém duas retas R e S, e essas retas são paralelas, pertencem ao plano e são paralelas. Aí, para determinar a equação do plano, nós procedemos da seguinte forma: tomemos um ponto A pertencente à reta R e um ponto B pertencente à reta S. Formamos o vetor AB. Aí determinamos o vetor normal, que pode tanto ser VR vetorial AB ou VS vetorial AB. O desenho corresponde ao seguinte: reta S, reta R, ambos paralelos e pertencentes ao plano. Tomamos um ponto A pertencente à reta S, um ponto B pertencente à reta R, formamos o vetor AB e o vetor, no caso, diretor VR, e aqui o vetor normal no desenho é dado por AB vetorial VR.
Nesse caso, como é um pouco diferente, vamos ver a descrição do exemplo. Então, suponhamos que nós temos as duas retas que pertencem ao plano. A primeira tem a equação simétrica dadas por x sobre 1 igual a y menos 2 sobre 2 igual a z mais 1 sobre 3. E a segunda tem a equação paramétrica x igual a 2t, y igual a 1 mais 4t e z igual a 6t. Os vetores diretores VR e VS são 1, 2 e 3 para o VR, 2, 4 e 6 para o VS. Notem que o VS é o dobro do VR. Então significa que as retas são paralelas porque existe um K que multiplicado o VR dá o VS. Agora, um ponto pertencente à reta R e um ponto pertencente à reta S devem ser tomados. Suponhamos que o x é 1. Então, substituindo na equação da reta, se o x for 1, nós vamos encontrar y igual a 4 e z igual a 2. E na segunda, se o t for 1, o b vai ser coordenadas 2, 5 e 6. Nota que se o estudante quisesse, poderia tomar o ponto 0 para o x, 2 para o y menos 1, como sendo o ponto A, e 0, 1 e 0 como sendo o ponto B. Isso fica a escolha do estudante. Determinamos agora o vetor AB, que é o B menos A, e vai resultar em 1, 1 e 4. No quarto passo, determinamos o vetor N, que é o vetor, no caso aqui, VR vezes o AB. Resolvido o produto vetorial, nós vamos encontrar 5i menos j menos k. Substituindo os valores 5 menos 1 e 1 do vetor normal na equação geral do plano, obtemos 5x menos y menos z mais d igual a 0. Substituindo um dos pontos, no caso o ponto A, obtemos o d, e no caso o d vai ser 1. Substituindo na equação geral, obtemos finalmente a equação do plano que passa pelas retas paralelas R e I. Vamos ver agora o caso 6, que corresponde ao caso em que um plano contém uma reta R e um ponto B não pertencente à reta R. Então, nesse caso, nós vamos obter um ponto A pertencente à reta R, determinamos o vetor A até o ponto B e fazemos o vetor normal como sendo VR vetorial AB. O desenho fica o seguinte: a reta R, um ponto A pertencente a R e um ponto B não pertencente a R. Forma o vetor AB e VR mais o AB vão gerar o vetor normal ao plano, que é o resultado de VR vetorial AB. Nesse caso, também o processo da solução do problema será dado seguindo os passos descritos no caso 1. Na sequência, nós vamos ver casos particulares para a equação geral do plano. Inicialmente, vamos ver o plano que passa pela origem do sistema de eixos. Então, um plano ele passa pela origem quando ele contém o ponto O de coordenadas 0, 0 e 0. A característica desse plano é a seguinte: substituindo o valor de x, y e z na equação geral, nós vamos obter o valor de d para a origem, e nesse caso o d é igual a 0. Assim, a equação geral do plano que passa pela origem é ax mais by mais cz igual a 0. Planos paralelos aos eixos coordenados. Se apenas uma das coordenadas do vetor normal for nula, o vetor é ortogonal a um dos eixos IJK e, portanto, o plano é paralelo a esse eixo. Vejamos caso 1. Quando o A é 0, então o vetor é ortogonal ao eixo I de coordenadas 1, 0 e 0. E então, nesse caso, o plano é paralelo ao eixo OX e sua equação é da forma by mais cz mais d igual a 0. Temos aqui um exemplo. Olhem nesta caixa. O plano ele é paralelo ao eixo x.
Aqui nós colocamos o plano interceptando o eixo x, mas não necessariamente ele tem que ter esse formato. E observem que o vetor n ele é ortogonal ao vetor i. Se a gente for fazendo esse plano π rodar em torno do eixo x, ele vai continuar tendo o vetor normal paralelo ao vetor i. Por exemplo, esta face no lado esquerdo do paralelepípedo, ela também é paralela ao eixo x, e o vetor normal, no caso, ele vai ser ortogonal ao eixo x, sendo paralelo ao vetor j. O caso 2 é quando a coordenada b do vetor normal é zero. O vetor normal, então, ele será ortogonal ao vetor j, e o plano é paralelo ao eixo y, e sua equação vai ser do tipo ax mais cz mais d igual a zero. Observe então o desenho. O plano ele é paralelo ao eixo y, e o vetor normal a este plano ele vai formar 90 graus com o eixo y e naturalmente com o vetor j. O terceiro caso, então, quando c for zero, aí o vetor normal ao plano é ortogonal ao vetor k e, portanto, paralelo ao eixo z, e sua equação será do tipo ax mais by mais d igual a zero. Observem o desenho. O plano aqui ele é paralelo ao eixo z, e o vetor é ortogonal ao eixo z e, portanto, ortogonal ao vetor k. Planos paralelos aos eixos coordenados. Isso vai ocorrer quando duas das coordenadas do vetor normal ao plano for zero. O exemplo, o a e o b são zero, então o vetor n é paralelo ao vetor k de coordenadas 0, 0, 1, e o plano é paralelo, o plano π é paralelo ao plano xy, e sua equação será cz mais d igual a zero. Aqui nós temos então a tampa da caixa, é um plano paralelo ao plano xy, e o vetor normal é paralelo ao eixo z. Caso 2, o a e o c são zeros, então o vetor n é normal, o vetor n é paralelo ao vetor j, e consequentemente o plano será paralelo ao plano xz. A equação será by mais d igual a zero. Temos aqui então a tampa da caixa, ou a face do lado direito, é um plano paralelo ao eixo xz, e o vetor normal a esse plano será um vetor paralelo ao j. E o caso 3, então, é quando b e o c são zeros, o vetor ele será paralelo, o vetor n será paralelo ao i, e nesse caso o plano será paralelo ao yz, e a equação é do tipo ax mais d igual a zero. Observem aqui, então, a face da frente da caixa é paralelo ao yz, e o vetor n ele é paralelo ao eixo x e, consequentemente, perpendicular simultaneamente aos vetores k e j. Outro ponto que nós temos que é importante é o ângulo entre dois planos. Sejam P1 e P2 a equação cartesiana de dois planos, em que o vetor normal do plano P1 é A1, B1, C1, e o vetor normal do plano P2 é A2, B2, C2. Aí, o ângulo entre esses planos será o ângulo entre os dois vetores normais. Então, seja o ângulo θ entre os planos π1 e π2, aí o cosseno do θ será dado pelo produto escalar do vetor normal 2, dividido pelo módulo do V1 do vetor normal 1, vezes o módulo do vetor normal V2.
E o θ, então, é o arco do cosseno deste ângulo. Exemplo, nós temos aqui o plano π1, que é em azul, o π2, que é em vermelho, o ângulo θ entre os dois planos, o N1, que é o vetor normal ao plano π1, e o N2, que é o verde, que é o vetor normal ao π2. O θ é o vetor entre os dois, o θ é o ângulo entre os dois vetores normais, e o ângulo θ entre os dois vetores será o ângulo θ entre os dois planos. Condição de paralelismo entre dois planos. Dois planos, então, eles serão paralelos se os vetores normais a eles forem paralelos. Por exemplo, se o vetor normal ao plano π1, n1, for k vezes o vetor normal n2 do plano π2, os planos serão paralelos. Do mesmo modo, dois planos são ortogonais se o produto escalar entre os vetores normais desses planos for zero. Então, nós temos a condição de ortogonalidade e a condição de paralelismo entre os dois planos. Ângulo entre uma reta cujo vetor diretor é VR e um plano π cujo vetor normal é n é o ângulo φ entre a reta e o plano π. Bem, nós sabemos que o ângulo φ e o ângulo θ, formado pelos vetores VR e Vn, são complementares, isto é, a soma dos dois, φ mais θ é π sobre 2. Então, pela lei da soma de ângulos, o seno do φ será igual ao cosseno do θ. Assim, seno do φ igual a cosseno do θ significa que o seno de φ será o produto escalar do vetor VR vezes o vetor normal n, dividido pelo módulo de VR vezes o módulo de n. Consequentemente, nós temos a seguinte representação. A reta R, o plano π e o vetor VR com o plano formam um ângulo φ. Já o vetor VR com o ângulo θ, ele vai ficar em relação ao vetor normal ao plano. E observem que n e o plano, eles são ortogonais, então o ângulo entre eles é 90 graus, de forma que o θ mais φ é 90 graus e é π sobre 2. E assim fica justificado que o seno do φ será igual ao cosseno do θ. A intersecção de dois planos não paralelos é uma reta. Se considere aqui o plano π1 e o π2. A equação do π1 é 5x menos 6y mais z mais 6 igual a 0. E o π2 é menos 3x mais 5y menos z menos 4 igual a 0. E vamos ver a equação da reta intersecção entre os dois planos. Para achar essa equação, nós temos que formar um sistema. O sistema é formado pela equação geral do plano π1 e da equação do plano π2. E é resolvido normalmente. Então, nesse caso aqui, observem que o sinal do z e o sinal na primeira equação e na segunda equação, eles são inversos. E os coeficientes são os mesmos. Então, somando a primeira equação com a segunda, vamos eliminar o z e vamos escrever uma equação y dependendo de x. Depois, na segunda parte, nós vamos eliminar o y, fazendo a multiplicação da primeira equação por 5 e da segunda por 6. Aí nós vamos ter aqui 30y negativo com 30y positivo. Somando os dois resultados, vai sobrar uma equação z que depende do x. E essas duas equações, a primeira eliminando o z e a segunda eliminando o y, formam as equações reduzidas da reta intersecção dos planos π1 e π2. Vamos ver um exemplo.
melhor, a intersecção entre reta e plano é dada pela solução do sistema que envolve as equações reduzidas da reta com a equação geral do plano. Assim, observe, se substituirmos o y do plano pelo y da reta e o z do plano pelo z da reta, nós vamos ter a determinação da variável x. Dessa forma, nós vamos ter, então, 5x mais 6 vezes o 2x mais 3, que é o y da reta, mais 3x mais 1, que é o z do plano, e resolvendo distributivas, teremos 5x menos 12x menos 18, mais 3x mais 1 menos 3 igual a 0, que reduzindo os termos semelhantes sobra menos 4x menos 20 igual a 0, ou seja, x igual a 5. Voltamos no sistema em que estão as equações da reta, substituímos o menos 5 no lugar do x em ambos os casos e vamos obter os valores menos 7 e menos 14 para y e z. Dessa forma, o ponto de intersecção da reta com o plano π será o menos 5, menos 7 e menos 14. Caso a reta e o plano não tiverem intersecção, então o valor de x não vai existir e, consequentemente, também não existirão os valores de y e z. Agora, a intersecção de um plano com os eixos e planos coordenados. Se a gente quer saber onde o plano corta o eixo x, basta tomar y e z igual a 0 na equação geral. Aí nós vamos ter que o plano corta o eixo x no ponto menos d sobre a, 0 e 0. Do mesmo modo, fazendo com o y, ele vai cortar o eixo y no ponto menos d sobre b, 0, 0. E, finalmente, menos d sobre c para o eixo z. A intersecção de um plano de equação geral ax mais by mais cz mais d igual a 0 com os planos coordenados, então ocorre quando trocamos o x ou o y ou o z por 0. No caso aqui, fazendo x igual a 0, vai sobrar a equação isolando o y, menos c sobre b vezes o z e menos o d sobre o b. Esta é a reta em que o plano corta o plano YZ. Do mesmo modo, tomando y igual a 0, vamos obter a reta sobre o plano XZ, dada por menos a sobre c, x, menos d sobre c. E, finalmente, tomando z igual a 0, teremos o plano menos a sobre b, x, menos d sobre b, y. Essas intersecções são extremamente importantes, principalmente no segundo ano, quando o estudante vai resolver integrais. E para achar os resultados que permitem resolver uma integral, será necessário conhecer a intersecção dos planos que estão sendo estudados com os eixos coordenados e com os planos coordenados. Vejamos um exemplo. Encontrar os pontos e as retas de intersecção do plano 4x mais 8y mais 2z menos 16 igual a 0 com os eixos e com os planos coordenados. Primeiro, determinamos os pontos de intersecção com os eixos coordenados. Então, tomamos y e z igual a 0. Aí, vamos ter aqui 4x e mais 8 vezes 0, menos 2 vezes 0, menos 16, implica que o x é 4. Portanto, este plano corta o eixo x no ponto 4, 0 e 0. Se o z e o x forem 0, então obtemos o y igual a 2 e logo o ponto B será 0, 2 e 0. E se o x e o y forem 0, então determinamos o ponto Z
que é 6, e o ponto C será 0, 0 e 8. Agora as retas. Tomando x igual a 0, então teremos 4 vezes 0, mais 8y mais 2z menos 16 igual a 0, ou simplificando, isolando z, vamos ter z igual a menos 4y mais 8, e assim, a equação de intersecção do plano dado com o plano yz é x igual a 0 e z igual a menos 4y mais 8 igual a 0. Se o y for 0, obtemos então 4x mais 8 vezes 0, mais 2y menos 16 igual a 0, e o resultado será z igual a menos 2x mais 8. E a equação da reta intersecção do plano sobre xz será y igual a 0 e z dada por equação menos 2x mais 8. Finalmente, se o z for 0, então teremos o x, que vai ser menos 2y mais 4, e a equação será, aqui onde está escrito y, é z igual a 0, x menos 2y mais 4 igual a 0. Então, no gráfico, nós vamos ter aqui o ponto A, que era 4, 0 e 0, o ponto C, que é 0, 0 e 8, o ponto B, que é 0, 2 e 0, a reta AB é a interseção do plano sobre o plano XY, a reta CB é a intersecção desse plano sobre o plano YZ, e a reta CA é a intersecção do plano sobre do plano dado sobre o plano coordenado x e z. E uma ideia de como fica o desenho do plano é dada por esse triângulo, que é formado pelos pontos A, B e C. Agora, um ponto importante também é saber a distância entre um ponto e um plano. Então, suponhamos que a gente tem o plano de coordenadas ax mais by mais cz mais d igual a 0, com o vetor normal A, B e C, e suponhamos que a gente queira encontrar a distância do plano até o ponto Q de coordenadas x0, y0, z0, que é um ponto qualquer no espaço. Então, nós vamos tomar um ponto A pertencente ao plano, escolhido de forma que o vetor AQ seja perpendicular a este plano. Depois pegamos um outro ponto, XYZ, e vamos formar então três vetores, o vetor PA, o vetor AQ e o vetor PQ, de modo que eles formem um triângulo retângulo com o ângulo reto em A. E aí a distância entre o ponto Q e o plano será o vetor AQ em módulo, que é a distância do ponto Q até o plano. Como os vetores N e AQ são perpendiculares ao plano, o vetor normal ao plano e o AQ são colineares. Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos tomar a projeção do vetor PQ sobre o vetor N. No desenho temos o seguinte. Temos o vetor N, aqui está o plano π, tem o ponto A, que pertence ao plano, um ponto Q qualquer que está no espaço, um ponto P que pertence no plano. Agora vamos formar o triângulo que falamos atrás, que tem os lados AQ, PA e PQ. Observe então que a distância do ponto Q até o plano é o módulo do vetor QA. Outra coisa também que nós podemos observar é que o vetor QA é exatamente a projeção do vetor Q, do vetor PQ, sobre o vetor AQ. Agora nós podemos escolher um vetor, podemos escolher sobre N um vetor equivalente, ou podemos escolher N de tal forma que o N seja equivalente ao vetor AQ. Isto é, ele tem a mesma intensidade, mesma direção, o mesmo sentido. Aí sabemos que a projeção do vetor PQ sobre o QA vai ser um vetor equivalente no vetor N. De modo que nós podemos dizer que a distância do
do ponto Q até o plano π é o módulo do vetor AQ, que vai ser o módulo da projeção do PQ sobre o N. Quer dizer, PQ sobre N será a projeção. Usando agora as definições de vetor e a fórmula da projeção, nós temos o seguinte. O vetor PQ é o Q menos P, que será o x0, y0, z0 menos x, yz. Assim, o PQ será x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. E a distância do ponto Q até o plano é o módulo de AQ, que é a projeção do PQ sobre o N em módulo. Assim, a projeção vai ser dada da seguinte maneira. O vetor PQ escalar N dividido por N ao quadrado vezes N, que é a fórmula da projeção. Agora, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, nós podemos escrever que o módulo do vetor PQ escalar N sobre o módulo do vetor N quadrado vezes o módulo de N representa a distância do ponto Q até o plano φ. Esse módulo é um escalar e módulo ao quadrado também é um escalar. Então, pode ser feita a simplificação de N com o quadrado e resulta, então, módulo de PQ escalar N dividido pelo módulo de N. Agora, fazemos as devidas substituições. No lugar do PQ, vai ser o x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. E no lugar do N, ABC. E no lugar de módulo de N será a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Resolvendo o produto escalar no numerador, nós vamos ter A, que multiplica o x0 menos o x, B, que multiplica o y0 menos o y, e Z, que multiplica o c0 menos o z, dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, separamos a combinação linear ax0 mais by0 mais c0 da combinação menos ax menos by menos cz. Como nós vamos usar as coordenadas do ponto A ou do ponto Q, x0, y0, z0, vamos trocar por valor de d a diferença ax by menos cz. Aí ficamos com o d fazendo esse papel. E o resultado final, a fórmula para determinar a distância entre um ponto e o plano π será ax0 mais by0 mais cz0 mais d dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Temos um exemplo aqui. Considere o tetraedro, cujos vértices são A, B, C e D, com as coordenadas 1, 2 e 1 para o A, 2 menos 1 e 1 para o B, C menos 1, 0 menos 1 e 1, e D 3, 1 e 0. Determine a altura do tetraedro. Observe que a altura do tetraedro é exatamente a distância do ponto B até o plano que contém os pontos ABC. Então, o nosso primeiro trabalho vai ser determinar a equação do plano para poder usar a fórmula da distância do ponto D até o plano que contém a base do tetraedro. A solução é, como já dissemos, vamos determinar então o vetor normal ao plano, que será dado por AB vetorial AC. Aqui, considerando as coordenadas do vetor B menos as coordenadas do vetor A, dá 1, menos 3 e 0, que é o vetor AB, e do mesmo modo, menos 1, menos 3, menos 2 será o vetor AC. Fazendo o produto vetorial dos dois, obteremos o vetor normal, que é 6i mais 2j menos k, e substituindo na equação geral, então fica 6x mais 2y menos 6e mais d, e tomando o ponto A para poder achar o valor de d, obtemos d igual a menos 4. Logo, a equação do plano ABC será 6x mais 2y menos 6e menos 4 igual a 0. Agora podemos determinar a altura do tetraedro fazendo a substituição do x0, y0 e z0 pelas coordenadas do ponto D.
Então, teremos 6 vezes 3, mais 2 vezes 1, menos 6 vezes 0, menos 4 no numerador. 6 ao quadrado, 2 ao quadrado e 6 ao quadrado somados sobre a raiz no denominador. E o resultado final será 16 sobre 76, que simplificando fica 8 sobre 19. Assim, nós temos que a altura deste tetraedro é igual à distância entre o ponto D e a base do tetraedro, que é a distância entre o ponto D e o plano que contém a base. Daí, na lista de exercício, vocês encontrarão outros casos para achar a distância entre ponto e plano. Por exemplo, a distância entre dois planos, como é que se encontra? A distância entre uma reta e um plano, como é encontrado? Serão problemas que estarão nos exercícios de fixação. Com isso, nós terminamos a parte teórica sobre planos.